Eu quero, nessa manhã, continuar refletindo com vocês sobre os nossos valores, sobre os valores que, acredito eu, estarem permeando o Novo Testamento e que devem dar base para qualquer estrutura eclesiástica, para qualquer estrutura familiar, estrutura que nós precisamos pensar. E o texto da leitura bíblica, nesta manhã, feita pelos irmãos e do pastor, é o texto que nos dá base para aquilo que nós queremos compartilhar hoje com os irmãos. Já falamos aqui sobre a ideia, no início dessa série de mensagens, de pensarmos nesse contraponto entre uma comunidade pastoral e uma comunidade de conveniência. Estamos preocupados em servir ou em sermos servidos? Estamos preocupados em estarmos numa comunidade onde eu estou todo o tempo sendo satisfeito, ou eu estou envolvido na comunidade onde eu também tenho a preocupação de satisfazer primeiro os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para o nosso coração e, consequentemente, a vida dos nossos irmãos. Temos muitos ministérios por aí. Tivemos aí essa semana, a inauguração de um mega templo em São Paulo, que para mim eu acho que é uma das maiores heresias da história da igreja. E nós temos várias opções de comunidade. Que tipo de igreja nós somos? Essa igreja está aqui há 86 anos, então temos uma história, mas nós estamos sendo chamados por Deus, porque quando tem criança numa igreja, significa que essa igreja tem futuro. Quando temos os irmãos ali com os cabelos brancos, significa que nós temos uma igreja com passado, com história. Quando temos uma igreja com jovens, significa que nós temos uma igreja forte para o trabalho. Se temos adultos nessa igreja, significa que temos estabilidade, maturidade nessa igreja. Então, que tipo de igreja seremos nós? O que vão dizer da comunidade da Igreja Batista de Itauá daqui a 10 anos? Como seremos lembrados? Que tipo de legado vamos deixar? Vamos avançar? Vamos retroagir? Vamos estagnar? Será que só o crescimento numérico, financeiro ou patrimonial é aquilo que é esperado de Deus? Que tipo de reflexões? E para tanta reflexão, talvez para algumas mudanças, nós precisamos entender e reavaliar cada vez mais os nossos valores. E pedagogicamente nós estamos divulgando e conversando com a igreja sobre esse acróstico, REAME, REAME, Rede de Relacionamento, A de Adoração, M de Missões, REAME com 2 M's, M de Missão Integral e o E de ensino, o E de ensino. Uma igreja precisa, pelo que eu vejo nas Escrituras, pelo que eu vejo especialmente no Novo Testamento e pelo que nós vemos na Bíblia toda, nós temos o desejo de sermos essa igreja que valoriza. E como eu disse, o que valorizamos, nós identificamos com aquilo que nós investimos, tempo em dinheiro. Se eu valorizo algo, eu invisto tempo em dinheiro. Como dizer que aquilo tem valor para mim se eu não invisto tempo e se eu não invisto dinheiro? Então, que valores hoje estão permeando, ou que valores permearam? Isso é muito mais importante. Que valores permearam o ministério de Jesus Cristo? Que valores permearam a igreja primitiva, conhecida como igreja primitiva? Que valores estavam permeando o ministério do apóstolo Paulo? Aquilo que está relatado desde o Antigo Testamento, até mesmo antes da fundação do mundo, nós temos alguns insights, poucos, daquilo que Deus é, de como Ele se manifesta. Aquilo que vai acontecer após a morte, nós temos insights, revelações bíblicas, verdadeiras do que como vamos viver, onde nós podemos nortear e tirar os nossos valores. E na semana passada, eu pulei o Re e fui para o A, de adoração. Uma igreja precisa ser adoradora. Uma comunidade
que vive para a glória de Deus, ela tem uma missão, e a sua missão é adorar. Efésios capítulo 2, vocês foram criados para o louvor da sua glória. Então nós temos que adorar. Adorar é louvar, adorar é servir, adorar é liturgia, adorar é culto, adorar é a nossa vida. Nós precisamos ser adoradores. Muito mais do que prestar adoração, nós precisamos nos preocupar em sermos adoradores, porque não tem como um adorador não gerar adoração. Então nós precisamos de uma comunidade que quando canta um hino, eu estou falando de adoração coletiva, de louvor majestoso, que a gente cante, que as pessoas que nos visitam fiquem impactadas. Não pode ser aquela liturgia fria, desequilibrada também não. Nós precisamos de uma comunidade realmente que as pessoas que aqui cheguem, olhem para o lado e falem assim: gente, esse povo ama a Deus. Aquilo que a gente chama de adoração contagiante, aonde eu estou preocupado com Deus, eu estou preocupado com o conteúdo que eu ministro a Deus, com tudo que eu faço para Deus, e a consequência disso é termos uma comunidade impactante. Então, adoração falamos sobre a questão da contribuição como uma ferramenta esplêndida e maravilhosa de adoração. Então, quero hoje voltar para o início. Relacionamento, um valor extremamente importante para mim e para a sua vida. Você já parou para pensar sobre relacionamento pessoal e interpessoal na Bíblia? Você já fez algum tipo de estudo onde você identifica na pessoa de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo, no ministério da igreja primitiva, a importância dos relacionamentos pessoais e interpessoais? Você já observou isso? Se você não observou, querido, e se observou talvez com não tanta a frequência, é algo que a gente precisa se dedicar. Isso é um valor para mim, isso é um valor para você, e esse é um valor inegociável na minha maneira pequena de enxergar as coisas da vida e também aquilo que a gente entende como hermenêutica, que é uma ferramenta que nos ajuda a interpretar esse texto sagrado, inspirado por Deus, inerrante e infalível. Eu queria que você tivesse muita atenção no que o texto de Atos 2:47, muito conhecido, é a terceira mensagem desde que aqui cheguei com os irmãos, que eu vou usar o mesmo texto, espero para trazer uma outra mensagem, porque é muito enriquecedor. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que se faz hoje como igreja e olhamos para o nosso Deus, nós vemos algumas diferenças. Eu queria que você valorizasse, irmãos, e pensasse nessa proposta do relacionamento pessoal. E estudando para essa mensagem, Deus colocou com certeza no meu coração isso, porque eu não sou poeta, eu não sou nada, só que olhando para o texto, ouvindo o que as pessoas dizem, ouvindo o que o Espírito Santo fala, a ênfase da nossa vida cristã muitas vezes está em realizar, não em se relacionar. Nós estamos muito preocupados em realizar para Deus, e isso tem que ter, e isso tem que acontecer. Nós temos uma missão para cumprir, nós temos, entre aspas, uma meta a bater, discipular as nações, nós temos que obedecer o Senhor, e isso passa pela realização de tarefas, não há como negar isso. Mas quando eu olho com carinho para aquilo que chamamos de prioridade, de valor, de objetivo macro, objetivo geral, objetivo específico, do ministério de Jesus Cristo, ele, em função de querer realizar e cumprir a vontade do seu Pai, ele não abandonou uma proposta que já vem com ele e dele desde a eternidade, que nós não conseguimos entender, que é a proposta do relacionamento. Já disse aqui os irmãos que gostam muito da frase de que a Trindade, o que é Deus? Deus é uma relação, onde o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, uno e trino, se relacionam de maneira profunda uns com os outros, ou um com o outro. Nós não conseguimos nem usar o português correto para falar de Deus, para falar de Trindade, porque é um Deus só, mas que se relaciona em três pessoas, com, para fora, para e com. Sabe, queridos, se nós temos um Deus que é em três, que quando se revela no Pai, no Espírito e no Filho, que se relaciona junto, que convivem desde antes da fundação do mundo,
Que tipo de ministério Jesus só poderia ter desenvolvido aqui na terra? O ministério de realizar a sua obra através da ferramenta, do caráter e da identidade da Trindade. É relacionamento. É relacionamento. E hoje nós sempre discutimos, hoje não, né? Sempre se discutiu como que o mundo entra na igreja. O que é mundanismo? É quando a igreja copia o mundo. Sim. É quando os valores mundanos entram no mundo. Sim. E um dos valores que entrou, mundanos, que entrou sorrateiramente na igreja, do Senhor em todos os tempos, é esse paradigma do realizar, do fazer por fazer, muitas vezes matando o conteúdo, passando por cima de conteúdo, de pessoas e de relacionamentos. Nossos calendários, como já disse, são muitas vezes dirigidos pelo calendário do comércio, pelo calendário do mundo. Se não executarmos aquilo que o comércio faz dentro de uma comunidade, provavelmente vamos perder pessoas. Esse ano eu tive a experiência de ter ouvido, eu vim participar do dia, né, das mães aqui, porque a minha igreja já não faz mais. Aí aquilo ficou no meu coração, fiquei pensando, mas aonde está escrito na Bíblia que nós dizemos que é a nossa regra de fé e prática, que nós temos que celebrar o Dia das Mães? Para que alguém fique tão triste, magoado, ao ponto de deixar uma comunidade local simplesmente porque não foi feito nada. Irmãos, eu já convidei os irmãos para o Dia dos Pais. Isso tudo é maravilhoso. Nós precisamos valorizar, porque valorizar a mãe, valorizar pai, é princípio bíblico, isso é família, tem que avançar agora. Uma coisa é calendário do comércio, outra coisa é calendário cristão. Uma coisa é o projeto do mundo, outra coisa é o projeto da igreja. E o projeto de Jesus Cristo, irmãos, está muito claro no seu ministério. Eu nem cheguei no texto. No seu ministério, olhando para Jesus. E se nós temos que pensar em ministério, nós temos que pensar no ministério do Cristo, abalizado e avaliado e repercutido na vida do apóstolo Paulo e das igrejas do Novo Testamento. Mas olha para Jesus, que é o nosso modelo. Ele tinha 3 níveis de relacionamento. E você conhece isso aqui muito bem. Primeiro, o relacionamento da multidão. Jesus desenvolvia um nível de relacionamento com a multidão. As multidões os cercavam, as multidões estavam famintas, as multidões estavam desesperançadas, as multidões estavam perdidas, oprimidas. Um povo extremamente pobre, oprimido, seguia e caminhava atrás e com Jesus. Jesus tinha um tipo de ministério para com as multidões. Pessoas muitas vezes, como dizem por aí, sim, interesseiros. Pessoas que estavam preocupadas em receber talvez um pedaço do pão, da multiplicação do pão. Talvez interessados em receber uma das suas curas, porque não tinham saneamento básico, não tinham saúde. Então não tinha como esperar da medicina em Israel. Porque não era para todos. Então, chegou alguém para curar. Então Jesus era o curandeiro. As multidões o seguiam para isso. E ele realizava a obra do Pai. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. O ministério das multidões. E o que nós somos de Jesus, irmãos? O corpo. O que nós fazemos hoje aqui como igreja? O corpo. O que nós estamos fazendo como igreja? O que ele faz, o que nós devemos fazer. Nós somos o corpo dele. Por que as pessoas continuam, as multidões, procurando o corpo de Cristo? A igreja, muitas vezes, com a mesma intenção daquelas multidões. Estão procurando as curas de Deus, estão procurando os milagres de Jesus, mas não querem compromisso com Deus do milagre e com Deus, com Jesus das curas. Não querem a cruz, não querem o evangelho genuíno, não querem o discipulado cristão. Querem se achegar como muitos chegavam. Querem se achegar como muitos chegavam em Jesus. E isso é ótimo. Que bom que as pessoas queiram chegar. É ótimo saber que nós temos multidões procurando a Jesus, procurando Deus. Isso é por pouco tempo, porque vai haver uma grande fome na terra pela palavra de Deus. Agora Jesus tinha um outro nível. Então aqui ele realizava. Mas
existe um outro nível de relacionamento muito claro que eu e você conhecemos muito bem dentro dos evangelhos. E aqui eu posso mostrar para os irmãos a parábola do semeador. A parábola do semeador contada por Jesus, ela está num nível do ministério de Jesus, a multidão. Ele conta a parábola, mas a explicação da parábola, ela traz uma frase que se divide e se multiplica várias vezes no Novo Testamento, especialmente dentro dos evangelhos, quando fala da vida de Jesus, que ele se retirando com os discípulos, explicou e disse. E ele se retirando com os discípulos, lhes falou. E ele se retirando com os discípulos, foi orar. E ele se retirando com os discípulos, foi pescar. E ele se retirando com os discípulos, e ele com os discípulos. Note muito bem que a proposta de fazer a obra de Deus através das multidões, que ele tinha o que dizer para as multidões, ela se dava numa continuidade, não agora mais na multidão, porque Jesus, querido, é o único pastor que conseguiria cuidar de toda aquela multidão muito bem, sim ou não? Mas ele optou em mostrar para mim e para você, creio eu assim, que a gente não consegue cuidar de muita gente como ele gostaria que as pessoas fossem cuidadas. Então ele fala assim, ó, vem cá vocês. Era um outro nível de relacionamento, aonde as coisas mais profundas da vida, do reino, do dia a dia, das leis, Jesus sabia que aqueles homens iam mudar o mundo. Note, ele disse, cantamos hoje, firme nas promessas do meu Salvador. Irmãos, eu estou debaixo de uma promessa, eu creio numa promessa, que foi declarada a mim, a igreja, a mim por causa da igreja. Eu vou fazer as mesmas obras que Jesus fez e maiores. Amém? O povo está preocupado com outras promessas que não vão se cumprir para a igreja, vão se cumprir para Israel. Essa é uma promessa neotestamentária. Os discípulos estavam sendo preparados, porque Jesus não evangelizou a América do Norte, Jesus não evangelizou o Egito, mas o evangelho chegou no Egito. Jesus não foi na Itália, Jesus não chegou na Itália, mas Paulo chegou na Itália. Nós vemos as promessas se cumprindo, a igreja executando obras maiores que ele fez, de pregação, seja ela maiores aqui para você, geográfica, ou de conteúdo, de população, de quantidade de pessoas. Jesus morreu, ressuscitou e deixou um grupinho de 120 no cenáculo. Um tempinho depois, a igreja tinha 3, 5 mil. Olha, fazendo obras maiores que ele fez. Por quê? Um grupo estava mais próximo. Um grupo tinha um relacionamento diferente. E como o americano gosta muito de sistematizar tudo, surgiram aí esses movimentos, se bem que esse não surgiu nos Estados Unidos, surgiu na Colômbia, mas influenciado por alguma teologia, que é o tal do G12, esse grupo de 12. E quando a gente olha para o grupo, primeiro já não é 12, são 13. E um se perdeu. É Jesus, São os discípulos de Jesus, então 13. E um se perdeu, não são 12, são 11. Quem é esse 12º apóstolo? Então, mas o povo gosta de ficar montando essas estruturas fechadas, pesadas. Se eu fosse dar uma nomenclatura, eu não usaria o G12. Eu usaria o G3. O grupo de 3 ou o grupo de 4, porque dentro desses 12, desse pequeno grupo, dessa célula, dessa classe de escola bíblica, seja como você quiser chamar, é claro que havia um outro nível de relacionamento. Com quem, irmãos? Pedro, Tiago e João. Quem viu a transfiguração? Pedro, Tiago e João. Irmãos, note níveis de relacionamento. Como que Jesus realizou a sua obra? Como que ele realizou a obra do Pai que está nos céus? Do seu Pai. Ele diz que ele veio para fazer isso. A comida de Jesus era realizar a sua obra. Ele diz isso para os apóstolos em João capítulo 4, no dilema, na conversa que ele estava tendo com a mulher samaritana. A comida dele era realizar a sua obra. Como que ele fez isso? Através do relacionamento. Através do relacionamento. Pedro, Tiago e João, os que mais escreveram. Tiago é o teólogo da igreja.
Tiago tem uma participação em Atos capítulo 15 incrível. Tiago é considerado pelos eruditos do Novo Testamento como o teólogo da igreja, aquele que produziu, aquele que escreveu, aquele que orientou a igreja. Pedro, o pastor, o grande evangelista. João, a quem Deus entregou o Apocalipse. Aquele que tinha um outro nível de relacionamento. Multidão, pequeno grupo, ou pequeno grupo, você já pensa em célula, PG, e, né, igreja, nada, um grupo menor, os 12. Saiu dos 12, nós encontramos Pedro, Tiago e João, outro nível de relacionamento. E a gente ainda pode observar João com outro nível, aquele que estava reclinado no peito. Irmãos, eu fico muito preocupado quando a igreja do Senhor Jesus no Brasil, quando a minha vida ministerial, ela em nome, olha que a intenção é boa, olha que o propósito é bom, em nome de cumprir e realizar a obra do meu Pai que está nos céus, eu fico tão preso em realizar que eu não me relaciono. E o ministério de relacionamento, ele é extremamente fragilizado. Irmãos, eu acredito nesse tema, uma igreja irresistível. Eu acredito nessa frase. A igreja de Atos, capítulo 2, ela era irresistível, não por aquilo que ela fazia. Suas metas não estavam em realizar, mas estavam em relacionamento. Quem tem que cumprir meta, irmãos, é a empresa. A igreja precisa trabalhar como uma empresa, que nós temos um CNPJ. Então, dar testemunho, fazer tudo organizadinho, transparência, relatório, tudo isso. Essa é a nossa vida institucional, que não tem nem na Bíblia. Mas a tradição da igreja criou isso e a gente está vivendo nela. E não tem como desvencilhar disso. Os grupos que estão tentando fazer, acabam fazendo de uma outra maneira, mas vão se institucionalizar. Porque esse é o tempo da institucionalização. Agora, nós não temos aqui uma meta para cumprir. Nós não temos para bater meta. Eu ouvi de um pastor amigo meu que trabalhava, infelizmente, numa igreja em célula. E o apóstolo daquela igreja, esse pastor sofreu muito, graças a Deus foi livre da mão de um tirano, e ele está lá em Niterói, numa igreja em Niterói, da região oceânica de Niterói, trabalhando, maravilhoso, homem de Deus. E uma vez ele estava numa reunião e o apóstolo falou assim: nós temos não sei quantas 1000 células. Você pode dizer glória a Deus? Aí os pastores, glória a Deus. E vocês ganham X. Mas se nós chegarmos a não sei quantas 1000 células, vocês vão ganhar X mais tanto. Falei, que isso? Prêmio de consolação? Prêmio na empresa? Que isso? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós vamos parar? Então, irmãos, o paradigma do realizar para Deus, muitas vezes, faz com que a igreja ande numa autocobrança, numa cobrança que não vem de Deus. Aí a saúde física, espiritual, mental, financeira daquela igreja, muitas vezes, ela se perde. E está todo mundo suado, e está todo mundo cansado. Mas o que está faltando? Por que não está indo? Por que a gente está girando, suado, trabalhando, não tem ninguém parado, mas não sai do lugar? Ó. É movimento sem deslocamento. Deixa eu segurar aqui. Irmãos, nós temos nos relacionado com quem? Como está o seu nível de relacionamento? Não estou falando de relacionamento com Deus, não. Eu já falei sobre adoração. Estou falando do seu nível de relacionamento. Nós temos tanta coisa para fazer, que nós não temos tempo para nos relacionar com os irmãos, para cuidar e ser cuidado. Note uma coisa aqui. Pousei no texto e vou terminar. Verso 45 de Atos capítulo 2. Vendiam suas propriedades. Não tem mandamento nenhum para fazer isso na Bíblia.
repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Está escrito de cada um na sua Bíblia? Cada um. Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que hoje nós suprimos a necessidade das pessoas? A partir da necessidade delas ou da disponibilidade que nós temos? Em Atos capítulo 2, as pessoas eram supridas de acordo com a necessidade que elas tinham, e não com aquilo que eu podia fazer. Qual a sua necessidade? Então é X? Então é X. Olha, a sua necessidade é X, mas a igreja só pode fazer 10. Vamos botar, fiquei perdido com X. 10. Sua necessidade é 10, mas a igreja só pode fazer 6, entendeu? Mas falta 4. Não, a Bíblia diz que as necessidades das pessoas eram supridas medida a necessidade delas, e não daquilo que eu posso fazer. Quando a gente pensa em necessidade, e olhando para o contexto da época, a gente pensa logo em dinheiro. A gente pensa logo, em alguns programas alimentares. A gente pensa logo em política. E eu não estou aqui me referindo, agora eu estou saindo do contexto para fazer uma aplicação. Nós somos uma igreja que temos necessidades, talvez não necessidades como alguns provavelmente têm, a gente tem que estar sempre avisando a isso aqui. Nós temos o Ministério de Ação Social, eu não quero saber de ninguém da igreja, irmãos da nossa igreja que estão morando em condições, se tiver deplorável, tem que chamar o pastor, nós somos responsáveis por isso. Não tem ninguém dessa comunidade aqui que tem que estar dormindo com rato, que tem que estar passando fome, amém, irmãos? Não pode existir isso aqui entre nós. Dignidade para todo mundo. E não tira do pastor. Mas não pode existir isso entre nós. Nós somos uma comunidade. Amém, irmãos? Então, se você está passando necessidade, não tem que passar. Porque nem que a gente venda o que a gente tem, nós vamos suprir a sua necessidade. Isso é um valor que eu tenho. Inegociável. A igreja vai suprir. Por isso que tem toda uma triagem. Eu não estou falando desse suprimento não, irmãos. Eu estou falando do suprimento emocional. As pessoas hoje estão trabalhando uma do lado das outras, organizando, projetando, ensaiando, pregando, com necessidades absurdas. Mas em função do trabalho, em função do programa, em função da data, em função daquilo que as pessoas vão dizer do meu ou não ministério, eu não dou tempo para ele, eu não tenho tempo com ele. O relacionamento, irmãos, da igreja do Senhor Jesus, desenvolvido no seu ministério, relacionamento de amor, de cuidado, de prestação de contas. Mas pastor, eu não tenho que pregar o evangelho? Tem. Enquanto você se relaciona, pregue. Irmão, sabe quanto que custa financeiramente um evangelismo por meio do relacionamento? É isso aí mesmo, nada. Relacionamento. Muito, quando fazemos, eu vejo as igrejas visitando, e isso é tão importante. Temos um ministério aqui, quero parabenizar e honrar as irmãs do Ministério de Visitação da MCA, irmãs operosas. Quantas visitas eu faço? Pastor, que bênção, essa semana a MCA veio me visitar e agora o senhor. Pastor Jé de Jesus sempre lá no apoio, na carona, indo junto. Louva a Deus por isso. Mas são sempre o menor grupo, é sempre o menor grupo. O menor grupo de trabalho, o maior grupo de trabalho, quando temos um maior grupo, sempre é na realização das tarefas. Irmãos, o relacionamento é tão importante. Quero dizer para os irmãos que o avivamento não é para fora da Bíblia, mas é para de volta para o Novo Testamento. A igreja do Senhor Jesus, nesse tempo em que ela é cobrada pelo mundo a agir como uma empresa, onde o seu sistema de marketing, a internet, o Facebook, tudo está a serviço de produzir uma igreja que atrai as multidões, cultos assim, que inflame o coração do povo, e o povo sai daqui, isso é uma igreja. Precisa ser revisto, porque esse povo que sai muitas vezes daqui domingo, inflamado, porque a igreja na segunda-feira está chorando e não tem ninguém para chorar com ela. E no final de tudo ainda a culpa vai ser do pastor. E na terça-feira foi aniversário, e na quarta-feira o sobrinho passou mal, e a gente está ali. Fez cirurgia e não foi ninguém da igreja visitar.
Primeira coisa a cobrar, onde estava o pastor? Relacionamento. Não, eu não fui porque eu estava fazendo, entendeu? Eu estava lá na obra, eu estava na atividade, eu estava no... Irmãos, eu acredito que a gente precisa voltar para a mesa de Atos capítulo 2. A gente gosta muito de olhar e logo querer estruturar um ministério. Olha isso aqui sem sistematização. Eles comiam com alegria. Estavam todos os dias no templo. Algumas igrejas pegam isso aqui e fazem culto todo dia. Mata o relacionamento. Porque o paradigma do culto desta igreja era diferente do paradigma do culto de hoje. A gente não consegue fazer nada sem culto. Já viu isso? Ah, pastor, meu vizinho abriu a casa e ele pediu para a gente ir lá fazer um culto. Ótimo. O que você está pensando? Alguém, com a Bíblia na mão, pessoal do louvor, papelzinho, cancioneiro de cânticos, se puder até um púlpito, Bíblia. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Nós queremos... É importante? Tem lugar que tem que ser assim. Porque é a maneira como as pessoas estão... Amém, vamos lá. Agora, por que o culto não pode ser o lanche da tarde? Por que o culto nunca é aquele bate-papo sentado no chão da sala? Aonde as coisas da vida, elas são trazidas para o âmbito da palavra de Deus. E você começa a deixar e a ensinar que a palavra de Deus precisa permear o coração do pecador. E nesse papo informal, por que culto sempre tem que ser formal? Sempre tem que ter um sacerdote, sempre tem que ter alguém para oficiar, tem que ter um lugar marcado, uma hora marcada, porque nós ainda somos a igreja judaica, porque assim era no judaísmo. No judaísmo era assim, tinha que ser no sábado, tinha que ter o Moisés, tinha que ser na tenda, e tinha que ter o sacrifício. Esse tempo foi bonito, maravilhoso, mas o apóstolo Paulo o autor da carta aos Hebreus chama de sombra das coisas que viriam. O reino de Deus chegou. A igreja, irmãos, irresistível, ela precisa só de 2 ou 3 pessoas, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, quem vai estar lá? Jesus. E é isso que faz a diferença. Então, pastor, quer dizer que se eu estiver num cafezinho no shopping com meu irmão ali, se eu estiver em nome de Jesus, Jesus vai estar no shopping tomando café com a gente? Vai. Quem edifica a igreja? Jesus. Quem salva? Jesus. Quem é que nos permite pelo teu Santo Espírito adorá-lo? Jesus. Pena, irmãos, que esse tipo de igreja dá muito trabalho para construir. Note que é uma crítica, né? Muito trabalho para construir. Porque não tem que construir. Nós somos as pedras vivas. Uma igreja irresistível não é uma igreja que faz muito. Porque se nós entrarmos para o futuro nesse paradigma do fazer, irmão, nós vamos ficar sempre para trás. Porque de criatividade, novidade, o que nós temos hoje. Então, se a gente estiver preocupado, o nosso paradigma em fazer, botar o nosso povo, que geralmente, segundo os eruditos de eclesiologia, estudos sérios, inclusive registrados pela CEPAL, são 30% do povo que trabalha para sustentar 70% do povo que consome. 30% pega lá no arado, no pesado, para 70% vir desfrutar. E essa igreja encantar o povo. Ótimo, bonito, louvado seja Deus. Mas a outra igreja, a outra localidade que cantar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, essa multidão vai atrás. O que nós queremos? Eu desejo, irmão, ser uma igreja irresistível. Pastor, você está chegando aqui para a igreja, né? Minha classe, graças a Deus, cada vez aumenta mais. Quero dizer uma coisa para os irmãos, que a minha classe não é uma classe só de chegada de novos membros, é uma classe de missões. Então, se você quer estudar sobre a obra missionária
e já é membro da igreja, eu louvo a Deus pela atitude de uma irmã que se matriculou na minha classe. Pastor, eu estava aqui tanto tempo e nunca cheguei perto assim, eu não tenho tanto tempo. Eu me matriculei na sua classe para eu ficar mais perto e conhecer melhor o senhor, a sua família. Falei, que bênção. E hoje eu sei o nome, a gente se conhece, estamos nos conhecendo, temos essa relação. Irmãos, vamos nos relacionar. A nossa preocupação deve ser em realizar, mas em função disso a gente não pode deixar o relacionar de fora. Sentar junto, visitar, tomar café, voltar para a mesa. Eles comiam com alegria e simplicidade de coração. Eles comiam com alegria, faziam as orações, eles louvavam, está tudo incluído. Mas numa proposta, numa dinâmica de relacionamento. Não dá para ser crente sozinho. Não dá para ser crente sozinho. Tem que se relacionar. Não, eu e minha esposa em casa, eu oro. Essa semana eu tive uma trágica notícia de uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de pastorear, que abraçou esse modelo de, tão frustrado com tanta coisa, abraçou esse modelo de igreja dos desigrejados. Então eu não compartilho mais, porque a institucionalização não está na Bíblia, porque esse negócio de sentar assim, uma pessoa em pé falando não está na Bíblia. Eu falei, já sei aonde isso vai dar. E quis caminhar sozinho. Um grupo alternativo, está desviado, está afastado, está chorando. Graças a Deus pediu ajuda. Então, queridos, como vai o seu relacionamento? Talvez você seja uma pessoa que está fazendo muito para Deus. E ele se agrada disso. Mas Ele também se agrada de ter a sua vida emocional, familiar, sua amizade com outros irmãos. Como eu fico feliz aqui na igreja de Itauá ouvir, pastor, eu estou aqui tanto tempo e eu tenho tantos amigos. Isso é uma realidade muito pequena nas igrejas. O que geralmente a gente ouve é, pastor, eu estou aqui há tanto tempo e eu quase não tenho amigos na igreja. É muito bom, irmãos, fazer parte de uma comunidade que está avançando. Agora, quando nós nos preocupamos com relacionamento, nós podemos continuar crescendo, mas no cuidado um dos outros. Não desenvolvemos só uma parte do ministério de Jesus. Jesus não ficou só com as multidões. Ele tinha as multidões e depois o discipulado, o encontro. Note a estrutura da igreja primitiva depois dos discípulos. Vai para Romanos capítulo 12 e vê quantas saudações o apóstolo Paulo faz à igreja que se reúne na casa. Porque eles não tinham templo. Atos capítulo 2 diz que eles iam ao templo todos os dias. Em algumas cidades haviam outras igrejas. O relacionamento, irmãos, a profundidade, aquela igreja era irresistível, porque ela se amava. Uma koinonia que só podia vir de Deus. Porque nós somos tão diferentes, nós erramos, nós nos ferimos, mas o amor, ele supera tudo isso. Como é bom receber mensagens pelo Facebook, como é bom receber telefonemas, mas nós precisamos, irmãos, deixar a mesa virtual e voltar para a mesa do pão, da ceia, da comunhão, para a glória de Deus. Que a gente seja uma igreja irresistível, não pelo aquilo que a gente faz, mas pela maneira como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos tão distantes disso ainda, percebemos tanta coisa boa acontecendo, temos sinais tão claros da vontade do Senhor no Novo Testamento, mas nós queremos obedecer ao Senhor, imitar Jesus. Nos leve, Deus, cada vez mais para realizar a Tua obra, com ousadia, com intrepidez, com investimento. Mas, Senhor, que o paradigma do fazer tão importante não venha anular os nossos relacionamentos. Nos ajude, Deus, a conquistar, literalmente, uma comunidade pastoral. Não uma conquista na força, mas uma conquista no amor, no ensino, no exemplo, aonde todos
nos importemos aqui uns com os outros, para que aqueles que cheguem percebam uma comunidade de pastores, uma comunidade onde todos nós estamos preocupados em nos relacionar, que as nossas necessidades sejam supridas no tamanho das nossas necessidades emocionais, espirituais, que nós sejamos pastoreados de verdade para a glória do Senhor. Nos ajude, Pai, e nos perdoe quando eu tenho falhado como pastor. Nos perdoe, Deus, me perdoe quando nós estamos às vezes tão preocupados com outras coisas e deixamos o ministério pastoral de lado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a dizer não, a priorizar, literalmente prioridades, que a gente possa desenvolver esse ministério. O Senhor sabe de como o Senhor me confrontou com essa palavra, que isso todos vejam a partir de mim e dos pastores dessa igreja, em nome de Jesus, amém.